Eu achei muito importante a sua fala, porque as pessoas elas acham que a gente sempre está escutando isso, já deve ter lido muito isso, né? Que criador é mercenário, que criador é milionário, que nasce. É até a segunda pergunta. Todo mundo acha que essas aves nascem igual a pinto, né? O ano todo e muitos. Só para as pessoas terem uma ideia, quantos casais de papagaios você tem e qual é a média de nascimento? E eu tenho aproximadamente uns 100 casais de papagaio de umas 14 espécies. Eu vou citar um exemplo que é o mais comum, é onde o pessoal conhece, né? O Amazônia estivo, o papagaio verdadeiro. Tem 38 casais. Tenho aproximadamente uns quatro que reproduz, que fecunda ovos, mais uns 6 ali que coloca ovos, mas não estão fertilizando, embora a gente tenha acompanhado a gala e tudo. E tiro 2 filhotes por ano, que é uma ninhada só de cada casal. Ou seja, ou vai ter ano que que o criador vai pelo menos se pagar, lucro é raríssimo, e muitas vezes você tem que tirar dinheiro do seu outro negócio para sustentar o criador. É isso que acontece? Porque eu fui no seu criador, uma imensidão é muita ave, tem muita ave lá dentro também, que é o IBAMA que deixa, e que você recebe, que você não, também não tem a obrigação de ficar com tudo, e são aves que não reproduzem, que você tem que investir em alimentação, em cuidados, em remédio, mas que elas não reproduzem. Economicamente seria inviável isso, né? É uma coisa que a gente vê muito que é por amor. Sim, com essa quantidade de matrizes no plantel, você imagina se cada papagaio ali me cria 3 filhotes, né? Eu faço 300 filhotes de papagaio. O que vai acontecer com esses filhotes? Automaticamente eles vão ser comercializados de alguma forma. Tá? Por isso que eu vejo a política de preço o seguinte: a ave é cara para quem compra e para quem está produzindo. Se for explorar comercialmente, ele tem que achar uma forma de baixar custos. Como que você baixaria custos? Você fazia incubação artificial, você fazia qualquer coisa, porque de um casal só você faz 10, 12, 15 filhotes. Quando você começa a fazer isso, você começa a fazer uma oferta muito grande de ave no mercado. E o destino dessas aves é uma coisa que vai te preocupar, porque se você analisar um papagaio bem conduzido, bem alimentado e bem cuidado, ele vive 60 anos. Você vê que, mesmo com a pequena oferta, ainda tem gente que estão tentando desfazer das aves, principalmente essas aves de pequeno porte. E eu não tenho intenção de criar ave para acontecer o que está acontecendo com os exóticos, né? Você vê, por exemplo, quando você passa na porta de uma loja pet, a quantidade de calopsita que está ali, a quantidade de periquitos australianos, são vidas que a gente deve se preocupar. Então, às vezes é melhor você não reproduzir ou reproduzir menos, mas que essas aves tenham um destino, vamos dizer assim, um destino melhor do que... Na Europa não estava tendo problema com algumas espécies, que o pessoal estava se desfazendo da ave, entregando para o governo, que não podia ser devolvido à natureza, que não era ave do país, e eu vi uma discussão aí há uns 10 anos atrás, querendo fazer eutanásia em quase 1.000 papagaios Amazônia estiva traficados do Brasil. Em Portugal estava acontecendo isso. Então, é essa preocupação que a gente tem, sabe? Daí a razão de você... Quando você mencionou para mim que tem muita ave do IBAMA, que não existe aquela ave que não presta, que não vai reproduzir, é alguma coisa no manejo, sabe? A ave que não se ambientou, a ave que não se sentiu segura, porque a ave, se ela não se sentir totalmente segura, ela não reproduz. Por exemplo, você coloca um ninho, se o ninho tem uma fenda,
e ela acha que algum predador pode tirar aquele filhote pela fenda, ela não reproduz. Você troca o ninho, ela reproduz. Você muda ela de gaiola, ela reproduz. Você muda ela de... Às vezes, quando isso não resolve, você muda de ambiente e ela reproduz, sabe? Então, para mim, aquela que não reproduz dessas aves mais comum é mais importante, porque pelo menos ela não aumenta as bocas para comer, sabe? É porque, de fato, tem que se ver também essa questão da viabilidade econômica, né? Também. E, ter ele tem que se pagar, né? Muita gente que eu conheço nesse ramo também, ele faz como você, ele faz por amor. Ele coloca nessa equação, primeiro, a paixão pela criação. Então, tudo o que ele vai decidir, a ética, né, e a vida, ela vai estar sempre em primeiro. Depois vem a parte econômica. Lógico que você faz isso com muita responsabilidade na hora de fazer o seu manejo, de fazer essas escolhas. Não é isso? Mas nesse momento, por exemplo, normalmente isso é da essência do ser humano, a ambição. Se você começa dando para pagar o custo do criador, o custo do custeio do criadouro, já está ótimo. Aí depois você fala, mas tem um investimento ali e eu vou tentar recuperar aquele investimento lá. Aumenta mais a sua produção tentando. Aí você começa a vislumbrar que está dando dinheiro, por que eu não posso também já fazer meu salário? Você está entendendo? E aí Você aquilo se ali vai perde. crescendo, sabe? A não ser que a pessoa seja muito consciente e chega naquele patamar e fala assim, é aqui, é só para me cuidar bem das aves e elas se automanter, sabe? Mas para você fazer isso, aí aquela ave mutilada que não vai reproduzir, que você sabe, aquela ave estéril, o que você tem que fazer? Aquela ave vira descarte, sabe? E a partir do momento que você descarta uma, descarta duas, você perde o respeito pela vida, sabe? Essa coisa que você falou do abandono, que a gente vê e vê cada vez mais, porque ela cresce proporcionalmente à compra mesmo, né? Naquela chuva que deu de arara, da moda de arara, era só uma questão de esperar. Era muita gente comprando e meses depois ou 2 anos depois a gente via chuva de gente querendo revender também, né? Ou quando o Sim. casal começa a entrar na maturidade sexual e ficar difícil e a pessoa não sabe lidar com aquilo, ela tendia a tentar se desfazer. Lá fora, realmente, já é uma situação igual de cachorro e gato aqui, né? A quantidade de ONG que tem, de locais que recebem aves abandonadas e tentam conseguir lares para essas aves. Eu vejo com muita tristeza a situação dessas aves que se podem reproduzir, como os exóticos, como calopsita, até pela questão sanitária também, além do sofrimento animal, que é muito triste a sociedade aceitar como normal você passar, muitas vezes aquelas gaiolas estão no sol, tá com a quantidade de aves mais do que o recomendado, uma por cima da outra, visivelmente doente. Então, a gente não deveria aceitar isso como normal, sabe? É Sim. a mesma coisa da pandemia. O quanto a gente se chocava no início da pandemia com os números e do quanto ficou normal. A gente vê 1.000, 2.000, 3.000 mortos como se fosse, sabe, Era, natural isso. natural, né? Nos primeiros você começa a assustar, depois aquilo ali passa a fazer parte do cotidiano, né? É igual a situação das aves.